Olá, muito bem-vindos ao Veja Entrevista. Hoje nosso convidado é o economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER, Escola de Administração e Negócios. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Marcos, ontem o ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, fez lá a apresentação de um pacotão, segundo ele, estruturante para a economia brasileira. Ele falou em teto para os gastos públicos, reestruturação da dívida dos estados, criou um novo mecanismo para o Banco Central tirar liquidez da economia e criou também lá uma nova forma de o governo poder gastar em casos de crise econômica. Então, um novo regime, um regime especial de... Qual foi a expressão que ele usou? De contingenciamento. REC. É estruturante mesmo? É disso que o país precisa para voltar a crescer? E vai dar certo, estando o governo nessa situação desestruturada? Bom, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Imagina, muito obrigado a você por ter vindo. Eu acho que o Brasil tem assistido nos últimos 6, 7 anos essa sucessão de tentativas de estimular a economia que ora prometem muito e entregam pouco, e ora, na tentativa de estímulo, acabaram, né, como a gente vivenciou nos últimos anos, resultando numa grande recessão que o país atravessa. Eu acho que ontem teve muito anúncio para pouca medida. Os estados vivem uma situação grave, né? Em parte por culpa de decisões tomadas nos últimos anos. Pelo próprio governo federal, não é? E pelo governo federal e pelo governo estadual. Sim. O governo estadual com apoio do governo federal. Exato. Você teve a expansão da dívida com aval da União, você teve aumentos do gasto com funcionalismo bastante expressivos, cerca de 0,7% do PIB em poucos anos. Você teve diversas concessões de benefícios e isenções que foram concedidas por vários governos. Teve uso de verbas de petróleo, do rádio de petróleo, para financiar gastos permanentes, o que é um equívoco impressionante que tenha sido feito. Existe uma situação grave nos estados. Os estados, de fato, estão hoje arcando com o ônus das decisões equivocadas de vários anos, né? O que infelizmente acontece é que ao invés de se enfrentar a causa do problema, você procura enfrentar a manifestação do fenômeno. Então renegocia a dívida, dá mais prazo, tem estado pedindo mais crédito. Isso não resolve o problema fiscal dos estados. Isso adia o enfrentamento do problema. Há algumas medidas boas, de maior transparência, de limite, há uma tentativa de medidas boas, né? Mas elas são pouco insuficientes. Veja o problema. O problema é, os estados enfrentam um problema grave decorrente do excesso de gastos com funcionalismo público, com previdência, né? E pior, gasta-se muito para pouco serviço público, um serviço público de má qualidade. Bom, Marcos, você falou então da questão dos estados. E a questão do teto para a dívida? Isso é uma novidade boa? Olha, de novo, eu acho que evita-se discutir a causa do problema. Então ficam várias medidas, como essa, por exemplo, do Banco Central, que é muito parecida, né? Quer dizer, troca a conta de botar na conta A para a conta B, muda o nome, não muda o problema. Você tem no Brasil um problema do gasto público que cresce acima da receita há muitos anos e que foi agravado nos últimos 6 anos por diversas decisões de política econômica, né? Parte importante do crescimento, da piora das contas públicas nos últimos anos decorreu do aumento de subsídios, né? Da concessão de benefícios a setores produtivos que se revelou equivocada e contraproducente, né? Seria mais saudável para o debate atual se enfrentássemos a origem dos problemas. Por que o gasto público do Brasil cresce tanto? O gasto dos estados, que cresce com funcionalismo, o gasto do governo federal, que cresce com subsídios e outros programas, né, ineficazes, para que de fato possa se limitar o crescimento do gasto. Eles não é um problema de ter déficit público num ano, 2 anos, 3 anos. Né? O problema é a trajetória de crescimento do gasto. Isso. E tem uma discussão que é a seguinte, que vários economistas conhecidos, como José Roberto Afonso, tem posto, que é a seguinte: não adianta colocar teto para o gasto. Era melhor
pôr um teto para pôr uma trava no endividamento. Porque gasto, você só começa a resolver o problema do gasto depois que já estourou. A porta do cofre já está arrombada, então, como eles mesmos mostraram antes, eles criam diversas regras para trazer de volta o gasto para o negócio. Se você trava a dívida, você realmente vai lá na origem do problema. Você concorda com isso ou também não é essa a discussão? Eu acho que a questão é por que o gasto cresce tanto. Quais Então, são as regras que levam o gasto público do Brasil a crescer tanto? Tem uma série de regras de indexação do gasto público. O Brasil conseguiu superar a correção monetária. A nossa geração assistiu a correção monetária que indexava os contratos. Resolvemos no setor privado, não no setor público. No setor público, ao longo dos últimos 2 décadas e meia, nós reintroduzimos diversos mecanismos de indexação dos gastos. Tem que se gastar tanto como percentual do PIB, tanto como percentual da receita líquida. Os gastos têm que crescer dessa forma. E hoje o orçamento federal é engessado. E ele pelos critérios legais existentes, ele tem que crescer. Agrava-se o problema é agravado pelos gastos com previdência. Um país que, com regras que permitem aposentadorias precoces, tenta explicar para um estrangeiro que um brasileiro se aposenta por tempo de contribuição em média por 55 anos de idade. Que tem regras que tratam professores diferentes de médicos e advogados, com uma série de concessões de benefícios e a possibilidade de acúmulo de benefícios. Um sistema previdenciário com um número impressionante de distorções. Alguns recebem pouco, outros recebem muito acima do que a renda do país. E com o país envelhecendo rapidamente. Quer dizer, hoje a população idosa cresce 13,5% ao ano. A população em idade de trabalhar cresce menos de 1% ao ano. Esse 1% crescendo tem que sustentar. Em alguns anos, a população em idade de trabalhar vai se reduzir. Esse sistema, ou ele vai implicar em carga tributária crescente, e o Brasil já tem uma carga tributária elevada, ou então desequilíbrios ainda maiores das contas públicas, ou o que é pior, uma discussão que começa a acontecer sobre a solvência das contas públicas do Brasil. Eu não sei se você concorda em colocar a questão nesses termos, mas assim, não é só uma questão de contas públicas, que é uma ideia um pouco abstrata. Na verdade, você está jogando nas costas de uma geração que está crescendo agora e que vai entrar no mercado de trabalho um peso muito grande. Eu falo assim, eu estou jogando nas costas dos meus filhos ou dos meus netos a obrigação de arcar com a minha, com a sua, com as aposentadorias de uma massa gigantesca de pessoas. É um pouco injusta essa transação entre gerações, não é? Não, olha, perfeito. Acho que essa é a minha definição de populismo. Você procura agradar a grande maioria hoje jogando as contas no futuro. O futuro chegou. O governo, e a sociedade em geral evitou debater temas difíceis. Quer dizer, os países desenvolvidos discutiram reforma da Previdência nos anos 80, o Chile nos anos 80, vários países nos anos 90, alguns países nos anos 2000. O Brasil se recusou a enfrentar. Não tem problema, veja bem, se somar todas as contribuições, cobre, aí fica uma discussão de maquiagem e o problema foi aumentando. Nós fomos irresponsáveis. Nós deixamos o problema chegar no nível de gravidade e o pior é que, mesmo hoje, ainda há dificuldades. Isso se traduziu num endividamento crescente, em obrigações crescentes, que estão caindo sobre as novas gerações. Má notícia, nós somos as novas gerações assim como nossos filhos. Vou dar um outro exemplo, quer dizer, o que foi concedido de crédito subsidiado pelo BNDES nos últimos 7 anos. Que tem aí um ano de 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Isso é a transferência, isso é a transferência dos recursos do Tesouro para o setor privado sem volta. Isso é o subsídio. Esse é o número do Ministério da Fazenda. Essa é uma conta que vai ser paga até 2060. Nossa. Então a minha filha vai estar se aposentando, e o país ainda vai estar arcando com os custos dos subsídios concedidos nos últimos anos. Eu acho que você talvez seja o mais vocal, mais presente dos críticos desse modelo de subsídios e de escolha de setores da economia para receber a graninha carimbada ali do governo. Você chegou a dizer, inclusive, que o próprio setor privado era cúmplice ou tinha cavado essa crise. Então,
não dá para jogar só nas costas do governo. Tem também um outro lado que é se aproveitar desse modelo que já está todo desconjuntado, é isso? Eu acho que a gente tem que fazer um pouco uma reflexão sobre as escolhas dos últimos 7 anos. Essa escolha, é claro que o governo tem uma imensa responsabilidade. É claro que somou-se um modelo equivocado com uma incompetência de gestão na política econômica impressionante. Né? Para um país que já errou tanto no passado, assistir a repetição de velhos erros é surpreendente. Né? Mas o governo não estava sozinho. Né? Houve um apoio maciço de lideranças empresariais, de parte da sociedade, a esse modelo, a essa concessão disseminada de benefícios e privilégios, como se essa fosse a rota do crescimento. Essa foi a rota da deterioração das contas públicas e que resultou na grave recessão e desemprego que o Brasil experimenta e que não terminou ainda. Né? Se você tiver que quantificar, assim, qual é a fatia que os subsídios representam da lambança fiscal? Olha, a parte... Eu e Samuel, nosso eu, tentamos fazer um pouco essa... Eu acho que dá para botar meio a meio. Quer dizer, metade da piora fiscal dos últimos anos vem dos problemas estruturais. Perto da metade, quando você traz a valor presente, tudo que o fluxo futuro que vai ser despendido ainda pelo Tesouro, com os benefícios já concedidos. Agora, isso então é mais ou menos meio a meio nos últimos anos. Então tem uma parte estrutural que vinha caminhando desde os anos 90, foi sendo agravada aos poucos, e tem agora, nos últimos anos, a parte desses subsídios de valor presente é cerca da metade. Estrutural, você está falando de Previdência ou você está excluindo a Previdência? Não, Previdência. Previdência. Previdência, as regras de indexação. De vinculação dos gastos públicos. Tudo que a Constituição... Não é a Constituição. Não só a Constituição, né? Eu tenho um pouco uma visão diferente dos amigos aqui. Quer dizer, acho que não é só a Constituição. Acho que a Constituição tem o mérito de ter resgatado direitos sociais básicos do país. Quer dizer, um país que descuidou de educação durante décadas. A educação não fez parte da agenda do país, seja da agenda de esquerda, seja de direita, né? Nenhum dos dois. Né? O que tinha no máximo é a educação superior. A educação básica jamais foi tema. O tema da saúde, os indicadores de saúde e educação do Brasil, de alfabetização, né? Nos anos 40, 50, comparados com os demais países, são lamentáveis, inclusive com países parecidos com o Brasil, vizinhos nossos como a Argentina. Né? Então a Constituição tem esse mérito. A implementação da Constituição, em alguns aspectos. Então, a maneira como se optou por implementar foi menos eficaz e acabou gerando uma série de distorções. Mas mais grave ainda que a implementação foram as seguidas legislações que foram sendo implementadas ao longo dos anos 90 e 2000. Você foi criando uma série de regras de engessamento dos gastos públicos. Por exemplo, esses percentuais obrigatórios de investimento em saúde e educação. É disso que você está falando? Isso é bom ou isso não é parte do... Olha, falta gestão aqui. Entendi. Quer dizer, infelizmente, com todo o aumento de gasto que houve em diversas áreas importantes e fundamentais no Brasil, como saúde e educação, não veio a qualidade junto. O Brasil enfrenta um desafio grande com a educação no ensino fundamental 2, no ensino... Tivemos avanços importantes nas matrículas e em alguns dados do ensino fundamental 1. Mas quando você avança na formação das crianças, os resultados são muito ruins, né? E, sobretudo, os recursos foram despendidos. Quer dizer, por que nós somos tão ineficazes em conseguir gerar uma política pública de qualidade? E isso é generalizado no setor público. Nós gastamos, nas comparações internacionais, demasiadamente em várias áreas com os resultados obtidos. Gastamos demasiadamente com o judiciário, né? Em comparação com os demais países. Gastamos significativamente em áreas com educação, saúde e outras áreas sociais, com resultados muito úteis. O Tesouro aquém do que outros países obtêm e o que seria esperado dado o gasto. Quer dizer, dado que nós gastamos, a qualidade da política pública deveria ser muito superior. Né? Mas, de novo, não se esgota aqui. Né? Grande parte do crescimento dos últimos anos foi nos subsídios. Quer dizer, muito menos do que uma agenda de esquerda, o que nós tivemos foi uma agenda corporativa. Uma agenda de um Estado subordinado a interesses corporativos, de sindicatos, trabalhadores, de empresários, né, de associações de classe, de grupos de interesse, a expansão do Simples recente, de novo, beneficiando grupos específicos. Essa disseminação da concessão de benefícios, da proteção, né, a interesses particulares, né, que geram as grandes distorções da economia brasileira, né, e criam privilégios. E aí você fica numa situação paradoxal que cada um tem um privilégio. Né?
mas não percebe que esse privilégio que ele tem, que esse grupo tem, que o outro tem, vem a custo de uma distorção tão grande do sistema que toda a sociedade é prejudicada. Acaba sendo prejudicada. Essa discussão sobre corporativismo é uma discussão antiga, né, nas ciências sociais brasileiras e tudo mais. A gente está falando da mesma coisa hoje, quando fala de corporativismo, daquilo que, sei lá, o Raimundo Faoro estava falando 30 ou 40 anos atrás? Ou são bichinhos diferentes da mesma espécie? Eu acho que a gente está falando da mesma coisa numa escala que variou muito ao longo do tempo. Né? Quer dizer, acho que esse é um tema em debate. Quer dizer, por que existem grupos de interesse, existem grupos de pressão... Sempre vão existir. E tem concessão de benefícios e privilégios em todos os países. O que é diferente no Brasil é a escala. Né? Então, por exemplo, pega o caso do crédito direcionado. Existe crédito direcionado, existe crédito subsidiado, mas no Brasil é metade. Quer dizer, no Brasil você tem uma parte da sociedade, do setor produtivo, que paga 11% de juros, em média, e uma parte que paga 40%. E esses grupos são relativamente equivalentes em termos de tamanho. Né? Aí é duro, né? Quer dizer, então você tem uma distorção, quer dizer, por que tantos setores conseguem captar recursos pagando metade da inflação? Quer dizer, a taxa de juros que eles pagam nem mesmo cobre a inflação do período. Né? O PSI, que foi um programa criado nos últimos anos, que permitiu crédito a 13,5%, 4,5% de juros, num país que a inflação era de 6% e agora é de 10%. Então a inflação é 10% e os juros cobrados é 13,5%. Isso é uma imensa transferência de recursos do poder público para interesses privados. E agora saiu um pouco de moda a expressão, faz tempo que eu não ouço ninguém falando dela na imprensa, mas teve um momento que se discutiu muito a questão das campeãs nacionais. E um dos argumentos era, olha, outros países, como a China, por exemplo, também fazem apostas desse tipo. Num mundo globalizado, né, essa expressão horrível, né? Às vezes você precisa mesmo ter uma empresa gigante, você precisa escolher um conglomerado que vai conseguir competir em condição de igualdade, porque senão o país é deglutido pelos grandes competidores. Faz sentido esse argumento? Eu acho que esse argumento foi super valorizado. Quer dizer, e aí vamos separar até... vamos pegar o tema mais geral das políticas de proteção. Tá. Políticas de proteção podem fazer sentido? Podem fazer sentido. Acho que essa demonização, ou você é liberal e quer o Estado mínimo e é contra combater a desigualdade, ou você quer o Estado grande, e aí é um discurso sempre meio contraditório, porque fala do Estado grande com a justificativa do social, mas no fim do dia que tem um subsídio. Né? Mas eu acho que essa polarização ela pode ajudar a retórica da política, ela não ilumina o debate, ela não ajuda o debate. E ela nem é fiel aos fatos. Tem sempre algum tipo de política de proteção. A questão é qual é a escala, como é que é feito, quais são os critérios. A escala do Brasil certamente destoa. Quando você fala em crédito de 450 bilhões de reais para o BNDES, Conselho de Crédito Subsidiado, né, transferência do Tesouro, é um número que é difícil encontrar paralelo nesse período em outros países. Né. Algo tá diferente do Brasil. Quando se analisa as distorções tributárias da sociedade brasileira, né, ou as distorções tarifárias, difícil encontrar exemplo equivalente. Então, primeiro tem a questão da escala. Segundo, tem como é que é feito. Né? Bom, uma coisa é você ter uma política de proteção setorial, em que é um diagnóstico que o país pode ganhar vantagens comparativas, pode tornar uma liderança naquela área, né? Em que o país faz uma aposta numa área específica, com metas de desempenho, com avaliação dos resultados. Outra coisa é a política disseminada de conceder benefícios sem metas, sem avaliação, sem controle e sem resultado, como a gente fez nos últimos anos. Né? São duas coisas. Então, não se pode usar alguns casos de sucesso, né? E que existem, são razoáveis. Vou te dar um bom exemplo. O agronegócio brasileiro. Esse é um caso de sucesso. Política pública. Você teve a Embrapa. Tem a Exalc, que é uma escola fantástica, que tanto contribuiu para o país. Teve os institutos de pesquisas privados. Né? Tinha subsídio, mas ele era homogêneo para todos os produtores semelhantes. Né? Teve abertura comercial e o fim dos subsídios nos anos 90. Né? E a abertura, nem todos aguentaram a abertura. Né? Mas os que conseguiram sobreviver à abertura se beneficiaram do acesso a insumos e bens de capital mais eficientes. E é um setor que vem tendo ganhos de produtividade consistentes há 3 décadas. Né?
que expandiu renda, que permitiu, que é uma parte importante do crescimento do país. Dá um mau exemplo agora. Eu acho que o que a gente fez nos últimos anos... Mas já que você são indústria. A indústria, acho que a gente fez com a indústria. E aí, por todos os lados. Quer dizer, ao invés de enfrentar, por exemplo, a indústria hoje sofre no Brasil 2 graves problemas. A infraestrutura deficiente, né, e uma carga tributária não apenas elevada, mas desorganizada. Quer dizer, o Brasil tem essa peculiaridade. Nessas distorções, tem setores do Brasil que pagam muito imposto, setores que não pagam muito imposto. E é uma complexidade tributária que é extremamente prejudicial ao ambiente de negócio. Tem aquelas contas de quanto o cara gasta por ano, né, tentando resolver isso exemplifica, mas a complexidade é muito pior. Que você tem hoje o nível de distorção que foi feito na estrutura tributária nos últimos anos é impressionante. A complexidade que uma empresa sabia, esse produto tem que pagar tanto, eu deduzo ou não deduzo, como é que funciona o ICMS, depende do Estado, mas é a compensação, o que eu posso deduzir. É uma complexidade, isso gera um contencioso tributário imenso das empresas brasileiras. Tá? Isso é um ônus para o crescimento, isso é um ônus para a retomada. E a indústria é a mais penalizada por essa carga tributária distorcida, complexa, ineficiente que o Brasil tem e que foi, olha, é difícil exagerar o grau de deterioração que foi feito na estrutura tributária nos últimos 6 anos. Né? Mas, por outro lado, então você tem de um lado a estrutura tributária, de outro a infraestrutura que o Brasil... O governo não conseguiu arrumar, uma coisa meio básica, que todo país do mundo faz. Não investir em energia, estrada, portos, não conseguiu enfrentar os interesses corporativos, não conseguiu acertar portos, não conseguiu fazer leilões adequados de rodovia. Tem estudos mostrando que se você, por exemplo, consertasse a entrada dos portos, não precisa nem fazer a estrada inteira, mas só a entrada, se você conseguisse organizar o jeito que os caminhões chegam lá, você já teria ganhos assim de 2, 3% na eficiência das exportações. Eram ganhos extraordinários, né? Pequenas obras de infraestrutura. Né? Não, e enfrentar os interesses corporativos também, que nesse país da meia entrada, que todo mundo morde algum benefício sem gerar valor para o país, você gera um custo. Essa expressão é sua, né? País da meia entrada. Né? Essa expressão acabou entrando na discussão. Né? O ministro Joaquim Levy, que era mais elegante do que eu, falava do patrimonialismo do Faona. Talvez seja o termo mais justo do que fez uma reflexão profunda sobre o assunto já metade do século passado. Mas então você tem de um lado a indústria, então, por um lado. Então ela enfrenta os problemas de estrutura tributária absolutamente torcida. Ela paga mais imposto que todos os demais setores. E uma carga tributária complexa, perversa. Né? Ela paga o ônus da infraestrutura deficiente, e é impressionante como o Brasil não consegue avançar nessa agenda, uma agenda que o resto do mundo realiza com tamanha tranquilidade, no nosso caso, sempre esbarra numa ineficiência em grupos de interesses específicos, e por outro lado, ao invés de enfrentar os problemas, você dá crédito subsidiado, né? Ou dá desoneração para setores selecionados. Então, você não enfrenta o problema, tenta criar um atalho para superá-lo, né? O problema continua, o atalho se revela ineficaz e o país deteriora. Eu vou fazer a pergunta, eu acho que você vai dizer, não é bem assim, mas eu vou fazer mesmo assim. Você diria então que a marca do governo petista nos últimos 6 anos não é a política social, mas é esse patrimonialismo, esse corporativismo. Essa é a herança desses últimos 6 anos, que pegam tanto o primeiro governo Dilma quanto o finalzinho do segundo governo Lula. E eu acho que a grande ruptura ocorreu não entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. A grande ruptura ocorreu na metade do governo Lula. Você teve uma agenda no país com idas e voltas, com mudanças, com estilos diferentes, com ênfase diferentes, mas o Brasil seguiu uma trajetória relativamente contínua entre o começo dos anos 90 e 2008. Né? Era um país que estava fortalecendo as instituições de Estado, acertou como é que funciona o Banco Central, acertou como é que funciona a agência reguladora. Né? Um país que finalmente resgatou a agenda social, que começa com a Constituinte, mas que tem um notável avanço no governo Fernando Henrique, que é algo que o governo não é reconhecido, que é uma injustiça. Né? Diversos programas sociais foram expandidos significativamente, foram criados no governo Fernando Henrique. Né? A estabilização. Teve erros, teve. O primeiro Fernando Henrique descuidou do fiscal. Pagou uma conta grande em 99 pelo descuido do fiscal. Mas fez a lei de responsabilidade fiscal, acertou as dívidas com os estados, normalizou. Essa agenda continua no governo Lula. De novo, a preservação da estabilização. Né? Teve retrocessos? Teve retrocesso nas agências reguladoras. Teve um grande retrocesso no governo Lula no que se refere à infraestrutura, que já vinha do governo Fernando Henrique.
governo Fernando Henrique não conseguimos avançar em energia, também não conseguimos no governo Lula. Né? Vamos lembrar que você trabalhou no governo Lula, você trabalhou com Palocci, não é isso? Certo, eu trabalhei. Mas acho que teve confortável, feliz com o que estava fazendo e achando que as coisas estavam indo no caminho certo. Eu acho que teve uma agenda, eu acho que o país perdeu uma grande oportunidade. Eu acho que uma transição da situação para a oposição, preservando valores de Estado, preservando a estabilidade, uma transição de um nível de civilidade inesperado para alguém da minha geração, muito bem recebida para alguém da minha geração, né? E preservando uma agenda política econômica. Uma política econômica que se algo ocorreu na política macroeconômica no começo do governo Lula, é que ela foi mais conservadora ainda que o segundo governo financeiro. Tivemos retrocesso na parte das reguladoras, o país não estava maduro, havia uma divisão muito grande sobre qual é o peso das agências, como é que deve funcionar, não conseguimos avançar nisso. Por outro lado, avançou a agenda de reforma de crédito, né, que permitiu a expansão do mercado de crédito. Então o Brasil viveu uma agenda de continuidade. A agenda de política social foi fortalecida significativamente no primeiro governo Lula, aproveitando as políticas sociais iniciadas no governo Fernando Henrique, consolidando, unificando essas políticas, focalizando os mais pobres. Né? Estava tudo bem. Eu não diria que estava tudo bem, o país que tinha visões, mas acho que havia uma continuidade. Né? Essa agenda de reformas, de avanço, ela se interrompe em 2006, né? Acho que não tem nenhuma grande mudança na fase dos anos seguintes, mas a partir de 2008 há um retrocesso. Esse retrocesso não é surpreendente. Tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, havia esse debate. Vamos avançar nessa agenda de fortalecimento de agências de Estado, de reformas institucionais, de políticas sociais combinadas com uma abertura e estímulo à concorrência? Ou vamos resgatar o velho modelo de intervenção do Estado, o Estado liderando, o Estado conduzindo o processo de desenvolvimento, a escolha discricionária de quem serão os vencedores? Né? Esse é um debate que o Brasil viveu todo o século XX. Né? Essa foi a agenda dos anos 50, que resultou na grave crise dos anos 60. Essa foi a agenda do Brasil na reação ao choque do petróleo em 74. Essa é exatamente... Né? O que foi que abriu a caixa de Pandora ali? Eu acho que o debate sempre existiu. Eu acho que tem uma parte da sociedade brasileira que defende essa agenda, defende esse modelo. Mas teve alguma circunstância ali em teve. 2000? Foi a crise internacional? Eu acho que a crise foi o grande gatilho. Agora, acho que tem uma parte da sociedade brasileira que rejeita a concorrência. Que, olha, tem alguém lá fora que é mais eficiente do que eu preciso de proteção do governo. Né? Eu não consigo competir com os automóveis importados, me protege, me dá uma garantia. Eu não consigo competir, não, preciso, né, de um crédito subsidiado, de uma exoneração, preciso de um benefício. Né? Essa agenda em que a produção passa, não por ganhos de produtividade, não pelo trabalho no chão de fábrica, mas pela concessão disseminada de privilégios, era uma agenda antiga no Brasil. Né? O Rajan Zingares tem um livro que o título é admirável, um livro também, né? Salvando o capitalismo dos capitalistas. Né? Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa resgatar aquela agenda republicana. Vamos tratar os iguais como iguais? Vamos todos os setores da economia pagar o mesmo imposto? Isso vai permitir uma notável simplificação da estrutura tributária. Por que a indústria paga tanto imposto, o agronegócio não paga previdência, serviços pagam tão menos imposto? Por que advogado agora está no Simples, tem uma regra tributária diferente de um outro profissional liberal? Muita confusão. Né? É um governo, e eu acho que essa foi, talvez, o maior equívoco dos últimos anos, um governo extremamente sensível à pressão dos grupos de interesse. Né? E pressão por ideologia. Acho que a ideologia tem um papel nessa história também. Né? Quer dizer, um governo que acreditava que desenvolvimento era proteger setores, era proteger empresas, era conceder benefícios, e essa agenda dominava o governo, legislativo, e foi, e aí eu enfatizo, apoiado pelas lideranças empresariais, várias lideranças empresariais. Então é muito chato isso que você está dizendo, né? Porque assim, não dá nem para achar um bode expiatório. A culpa não é do governo, a culpa é de um monte de gente. Não, eu acho que a culpa, eu acho que a gente precisa salvar o Brasil dos Como é que é? Eu acho que a gente salvar o capitalismo dos capitalistas. Então precisamos salvar o Brasil dos brasileiros. Eu acho que parte da construção do Estado democrático, né, e essa é a agenda que é comum aos países desenvolvidos, óbvio que há muitas diferenças entre o caso americano e países do norte da Europa, por exemplo. Tem muito mais estado de bem-estar nos países do norte da Europa do que nas sociedades anglo-saxãs. Agora, essas diferenças são escolhas da sociedade. Agora, em todos esses casos, você tem uma sociedade com uma série de mecanismos institucionais que procura exatamente
reduzir o risco da cooptação do poder público pelos grupos de interesse. Você tem uma série de procedimentos, de regras, desde a feitura do orçamento, a como é que a política pública deve ser debatida, a como é que são os mecanismos de controles. Porque essa tendência existe. Essa tendência existe no Brasil, existe nos países asiáticos, existe nos países europeus. Né? É um diabinho que está ali interno ao... Então, como é que você cria instituições e procedimentos que protejam, que garantam esse tratamento republicano? Que refreiam os maus instintos. É que essa tentação de sempre estar protegendo alguém. Mas que também não evitem as boas possíveis políticas de proteção. Né? Mas que sejam feitas com transparência, com clareza. Então, tem uma série de... Acho que na literatura econômica há um certo consenso de como essas políticas de proteção devem ser feitas. Para setores exportadores, com regras de desempenho, com prazo para terminar, né? Metas de desempenho que envolvam participação no mercado internacional, né? Áreas em que existe uma boa evidência de que o país possa ganhar vantagem. Não é generalizado, não é disseminado. São políticas localizadas e tem grandes exemplos bem-sucedidos. Gosto de falar muito da Coreia, esquece o caso de Israel. Né? O Peru tem feito coisas interessantes. Israel com o setor de tecnologia. Não só, em várias áreas, não só tecnologia. E outros países também, né? Você tem conseguido ter sucesso. Quer dizer, você precisa mirar naquilo que o país realmente, por qualquer circunstância, está bem posicionado para avançar. Não necessariamente não era natural ter a soja no Centro-Oeste. Né? Não era natural ter o café no Cerrado Mineiro. Né? Eu acho que fazer apostas fazem parte. Agora, com transparência, com clareza dos custos, com avaliação de resultados. Quer dizer, essa agenda ela permite resgatar o que uma economia de mercado tem de mais saudável, que é estimular a competição, né? Que é estimular o desenvolvimento da tecnologia, né? Que a sociedade possa se beneficiar. Ao contrário da agenda que protege as empresas ineficientes. Essa agenda acaba condenando o país à estagnação, à pobreza, e vai criando uma série de distorções que depois são difíceis de superar. Olha só, ontem o ministro apresentou as tais medidas estruturantes, e hoje ele vai apresentar as medidas desestruturantes de novo, porque ele vai falar de novo em mexer na meta fiscal, vai dizer que precisa gastar mais um pouco mesmo, não tem jeito. Então, apesar do discurso de ontem, parece que a cabeça não mudou, né? A tentação é grande demais de seguir no caminho que já está traçado nos últimos 6 anos. Eu estava um pouco menos pessimista alguns meses atrás, porque os problemas não são de hoje. Né? Esses problemas do Brasil vêm de uma escolha de alguns problemas estruturais que foram se agravando na parte fiscal e de escolhas de política econômica, sobretudo a partir de 2008, 2009. Mas, apesar disso, os problemas eram negados. Era negado que existia um problema de previdência, era negado que essa agenda desenvolvimentista ou sensível a grupos de interesse iria fracassar mais uma vez, que existia um problema fiscal. Havia negação desses problemas em 2013. A campanha de 2014, acho que foi surpreendente pela negação dos problemas de todos os lados. Né? Seja do governo, seja da oposição, o não enfrentamento dos problemas, que são difíceis, são problemas complicados, em que a culpa não é do outro. Né? É muito fácil quando a culpa é do outro. Né? Não é nesse caso. Né? Houve uma negação profunda dos problemas por todos os lados. Né? Até que a realidade chegou. Sim. Então, acho que em 2015 houve uma maior clareza dos problemas. E pela primeira vez, o debate mais organizado é sobre os problemas efetivos que o Brasil atravessa, as possíveis soluções, que são soluções difíceis a serem enfrentadas. Houve um retrocesso nesse começo de ano. A incapacidade do governo na economia só é comparada à sua incapacidade na política. Né? E essa agenda, ela retrocedeu. A má notícia... Só para interromper só um segundo, reforma da Previdência já sumiu no buraco negro das discussões públicas de novo. Né? Mas ela não vai subir na realidade. Né? O problema vai continuar existindo e se agravando. Então, essa é a má notícia, é que em nada fazendo, os problemas vão se agravar. Quer dizer, se o país não conseguir enfrentar essa agenda dura, difícil de como fazer as reformas, e aqui envolve escolhas políticas. Os economistas têm que dar os custos e benefícios das diversas opções. Como enfrentar um problema da Previdência é um problema da sociedade resolver. Né? Como enfrentar os problemas das distorções tributárias. Agora,
Tem que se apontar os custos e benefícios dos diversos caminhos. Os problemas vão se agravar. Né? E quanto mais tempo os problemas demorarem a ser enfrentados, né, mais grave vai ficar a situação da economia. E mais grave vai ficar a geração de empregos, a geração de renda. Né? Quer dizer, o Brasil, a crise se agrava, e uma crise que hoje no desemprego está chegando nos chefes de família, que não é usual. Em geral, quem perde o desemprego cresce porque é o jovem que está no tempo parcial, é o tempo parcial que sai, isso é o que mexe nas taxas de emprego. Dessa vez, o desemprego está chegando no chefe de família. Há uma série de setores e empresas em graves dificuldades. Se essa agenda não for enfrentada, os problemas vão se agravar. E não adianta empurrar o problema para frente. Né? Então, a renegociação com os estados, ela envolve poucas medidas estruturais que resolvam o problema do gasto público nos estados. Em boa parte, ela apenas adia o problema para os próximos anos. Essa crise vai continuar, vai se agravar e o problema vai ficar mais severo. Então a gente tem um problema grave de curto prazo, porque quando você fala em desemprego, chefe de família perdendo emprego, você está falando que 2016, 2017 vão ser anos negros mesmo, certo? Gente desempregada é a pior coisa que pode acontecer. Num país em N, né? Gente com menos acesso à saúde, né? Enfim, todo quadro ruim. E você está falando que a gente tem os problemas estruturais e essa dívida, subsídios que vão ser pagos até 2060, enfim. Então, quer dizer, se a gente não começar a se mexer agora, não são só os 2 próximos anos, né? A gente está legando um problemão para o... Sim. Não, Para encerrar a nossa conversa, assim, vamos pôr em perspectiva temporal as coisas que a gente tem que abordar. Eu acho que essa agenda hoje, ela tem que passar por alguns pontos. Quer dizer, não há escapatória de uma discussão sobre previdência. O regime atual não é sustentável. Como fazer a reforma, quais são as alternativas, as opções, é algo para o debate. Tem que se acertar a parte tributária. Né? O caos tributário que o Brasil vive hoje, esse sistema tributário hoje, eu não sei nem se é viável consertar o sistema que existe. Tá? Tamanha complexidade das distorções. É preciso uma zero. Estímulo à concorrência. Abrir essa economia. A economia precisa Essas 3 agendas, estimular a produtividade. Essas 3 agendas, elas têm que ser começadas logo, mas elas não precisam ser implantadas integralmente para que tenham resultados positivos. Uma agenda como a da Previdência é uma agenda para ser implantada ao longo de 1, 2 décadas. Uma agenda de ajuste tributário também é uma agenda longa, uma agenda de abertura. Famílias e empresas tomaram decisões com base nas regras atuais. Não é correto, não é justo, não é saudável. Puxar o tapete. Agora, é preciso começar. E isso pode dar benefícios hoje. Se o Brasil sinaliza, olha, estamos com uma agenda estrutural, vamos construir um futuro arrumado, uma agenda republicana, as regras do jogo são claras, vamos interromper, por exemplo, essa agenda oportunista de intervenções discricionárias, como que ocorreu com o preço da gasolina e com o setor elétrico. Isso compromete o futuro do país. Quem vai fazer um investimento de 2 décadas, ou 10 anos, no setor de infraestrutura, num país em que não sabe se a regra vai valer? Investimento é sempre uma coisa que demora para amadurecer, né? Não então, dá regras estáveis, fortalecer a agência de Estado. Né? Então, essa é uma agenda econômica. Agora, é preciso rever toda essa concessão disseminada de subsídios e de benefícios, saber que programas sociais funcionam, quais que não funcionam. O que sob o nome de programa social, no fundo, é um programa que concentra a renda. O nome social é muito amplo. Né? Quais são os programas que, de fato, auxiliam os grupos mais vulneráveis? E, sobretudo, focalizar os recursos nas famílias mais vulneráveis que estão pagando uma conta grave do desequilíbrio das opções erradas dos últimos anos. Quer dizer, é preciso ter mais foco na política social que proteja os grupos mais vulneráveis. Mas para isso é preciso fazer um trabalho que não foi feito, que é quais são as políticas sociais mais eficazes, quem de fato protege os mais vulneráveis. Porque o jargão social protege o universo. Qualquer coisa. E aí você precisa ter uma agenda de avaliação dos programas sociais, né, e de focalização. Quer dizer, política social deveria estar focalizada uma saúde eficaz, uma educação eficaz e a proteção dos grupos vulneráveis, em particular as crianças, as novas gerações, para que elas não passem pelo que seus pais estão passando hoje. Muito bem, Marcos. Foi um belo de um diagnóstico, hein? Obrigado pela visita. Tem muita coisa para fazer, né? O desafio é grande. Muito bem. Muito obrigado a vocês que acompanham essa conversa. Até o próximo Veja Entrevista.